Aê, jovens padawans, aqui é o professor Alan JXS. Vamos começar mais uma aula e que a força esteja com vocês. Na nossa aula de administração de redes, o objetivo é falar sobre política de segurança. Então vamos compreender aí o que é uma política de segurança. Na nossa última aula, nós falamos sobre o plano de segurança. Hoje será sobre política de segurança. Uma política de segurança é um conjunto de regras que definem a forma de uso dos recursos e das informações pelas pessoas envolvidas no processo. Ela é a lei que vai reger a segurança das informações dentro da empresa e deve ser cumprida a todo e qualquer custo, com vistas a prezar pela organização, controle e qualidade da segurança, evitando assim as surpresas indesejáveis que podem acontecer caso aconteça algum problema contra a segurança da empresa, principalmente das informações. Ela é criada dentro da própria corporação, atendendo às necessidades já relacionadas na análise de risco e se adequando constantemente às mudanças na empresa no passar dos anos. Então, como vocês podem observar aí, a política de segurança nada mais é do que várias regras que serão criadas dentro da empresa, provavelmente pelos donos, pelos proprietários da empresa, juntamente com aqueles funcionários do alto escalão envolvidos com a segurança da informação, com a tecnologia da informação, em que eles vão determinar o que um funcionário ao chegar na empresa e ao sair da empresa deve proceder em relação à informação, em relação às tecnologias da informação. Todo funcionário ele deve estar ciente da política de segurança local. E sempre que uma pessoa nova possa fazer parte do grupo, deve ser devidamente treinada e informada das regras e punições. Ou seja, todo e qualquer funcionário que entre dentro da empresa, ela precisa se adequar à política de segurança da empresa. Ela precisa ser treinada de acordo com a política de segurança da empresa. Muitas vezes vai ter algum funcionário mais experiente que vai passar todas as informações. Em outras vezes, um simples documento é impresso e entregue para estes funcionários para que eles possam fazer o estudo, para que eles possam fazer a leitura e se nortearem sobre a política de segurança de determinada empresa. E dentro dessa política de segurança, dentro desse treinamento, ou seja, essa pessoa novata deve ser informada das regras e das punições caso ela não cumpra essas regras. E existem basicamente duas filosofias de política de segurança: a política de permissão e a política de proibição. A política de permissão, tudo é permitido e só depois algumas coisas serão negadas. De início, tudo pode, mas com o tempo serão proibidas algumas atitudes. Então, neste caso, a proibição vai ser a exceção. A regra é que é permitido tudo. Algumas exceções é que serão as proibições posteriormente que irão aparecer. O funcionário recebe uma lista de proibições. O que não estiver na lista é permitido. Né? Então ele vai receber lá um checklist, uma lista com vários itens de tudo que é proibido dentro da empresa em relação à política de segurança. Caso o que ele queira fazer não esteja naquela lista, significa que ele pode. Isto é o que preza a política da permissão. Existem mais permissões que proibições. Portanto, ela é uma política mais aberta. As pessoas podem muito mais do que realmente vai ser proibido. Ao contrário da política de permissão, existe a política da proibição, que inicialmente proíbe-se tudo e aos poucos vão se dando algumas permissões. Neste caso aqui, a permissão é que é a exceção. O funcionário ele vai receber uma lista de permissões, ou seja, ele só pode fazer o que estiver naquela lista. Se não tiver naquela lista que ele recebeu, ele não pode fazer. Então, o que só pode ser feito é o que está na
lista. Isso é a política de proibição. E, consequentemente, existem mais proibições que permissões. Portanto, ela é uma política mais restritiva. Então, só para recordar, a política de permissão ela é uma política mais aberta. Existem mais permissões que proibições. Já a política de proibição é mais restritiva. Existem mais proibições que permissões. Para facilitar o entendimento sobre o que é uma política de segurança, nada melhor do que a prática. Então eu fiz uma busca simples na internet e consegui encontrar um exemplo de uma política de segurança de uma empresa. Então a política de segurança ela é exatamente assim. Ela tem uma introdução em que ela explica, né? A segurança é um dos assuntos mais importantes dentre as preocupações de qualquer empresa. Nesse documento apresentaremos um conjunto de instruções e procedimentos para normatizar e melhorar nossa visão e atuação em segurança. Ou seja, vão criar normas, vão criar as regras. Foi justamente isso que nós aprendemos sobre política de segurança. Aqui ele apresenta a empresa, né, e a política de segurança. Aqui ele coloca o não cumprimento desta política. O não cumprimento desta política acarretará sanções administrativas em primeira instância, podendo acarretar desligamento do funcionário, de acordo, claro, com a gravidade da ocorrência. Então, ó, uma informação como essa daqui, desligamento do funcionário, ou seja, ele pode ser demitido caso ele não cumpra, né, a política de segurança. Então, não cumprimento da política de segurança poderá acarretar o desligamento do funcionário. Está bem explícito aí. Autenticação. Autenticação nos sistemas de informática serão baseadas em uma senha. Esse meio é muito utilizado por sua facilidade de implantação e manutenção e por seu baixo custo. Infelizmente, esse meio também é o mais inseguro. Ele já deixa logo claro que esse é o meio mais inseguro. Porém, ele deixou claro aí por que eles estão usando, que é a facilidade e a manutenção, além de ter um baixo custo. Senhas como nome de usuário, combinações simples, aí ele coloca aí alguns exemplos, substantivos, algumas datas e outros são extremamente fáceis de descobrir. Então, aprenda a criar senha de forma coerente, observando nossa política de senhas. Resumindo, ele mais na frente vai explicar a política de senhas e ele pede que seja elaborado senhas de forma coerente, observando essas políticas. E onde estão essas políticas? Logo aqui abaixo. Ele fala que uma senha segura deverá conter no mínimo 6 caracteres. Para facilitar a memorização das senhas, utilize padrões mnemônicos, que são esses exemplos aí, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu sempre uso 6 caracteres. O eu representado aí pelo E minúsculo, o sempre representado pelo S maiúsculo, o S uso 6, né? O S minúsculo, 6 o número mesmo e o C caracteres especiais aí que são o C maiúsculo. Olha outro exemplo, né? Aqui, ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, 7 de setembro. A palavra senha onde o 3 substitui o E, o 4 o A e o 5 o S. Então, ele cria aqui algumas regrinhas mnemônicas, ou seja, troca, né, um caractere, uma letra por uma informação completa para gerar as senhas. Ele dá um exemplo aí de memorização. As senhas terão um tempo de vida útil, determinado pela equipe de segurança, devendo ser respeitado. Caso contrário, o usuário ficará sem acesso aos sistemas. Ou seja, deve ter um tempo útil de 6 em 6 meses, de 2 em 2 meses. Vamos ver se eles deixaram claro aqui no plano de segurança ou vai ser determinado lá com a equipe de segurança, como foi deixado bem claro aqui. Sua senha não deve ser jamais passada a ninguém, nem mesmo da equipe de segurança. Ou seja, se alguém da segurança pedir,
você já sabe que está errado, porque tem escrito aqui, ó, não deve ser jamais passada a ninguém, nem mesmo a equipe de segurança. Caso desconfie que sua senha não está mais segura, sinta-se à vontade para alterá-la, mesmo antes do prazo determinado de validade. Então, deve ter um prazo, 2 meses, não sei exatamente qual, mas se você sentir que ela não está mais tão segura, você pode mudar à vontade. Tudo que foi executado com sua senha será de sua inteira responsabilidade. Isso aqui é para garantir o que? O não repúdio. Pois isso, tome todas as preocupações possíveis para manter sua senha secreta. Ou seja, se alguém fizer alguma besteira utilizando a senha daquele funcionário, aquele funcionário que foi usar a senha é que vai responder, né, legalmente, ou seja, que vai ter toda a responsabilidade, independente se foi realmente ele ou não quem fez. Política de e-mail. Aqui ele coloca a política de e-mail, ou seja, não abra arquivos do tipo BET, XS, RC, INC e .com, se não tiver certeza absoluta de que solicitou esse e-mail. Ou seja, para evitar possíveis cavalos de Troia, possíveis ataques utilizando o e-mail, né? Desconfie de todos os e-mails com os assuntos estranhos, né? E ele coloca aqui alguns exemplos. Não reenvie e-mails do tipo corrente, aviso de vírus, aviso do Microsoft, a Ovo, Cimatec, criança desaparecida, criança doente. Ele dá aqui vários exemplos, né? Ou seja, não é para você reenviar. Não utilize o e-mail da empresa para assuntos pessoais. Não mande e-mails para mais de 10 pessoas de uma única vez. Por que isso? Vocês já devem lembrar dos spams, né? Caso aconteça isso, a caixa de entrada do e-mail pode considerar isso como um spam e aí vai prejudicar o recebimento de e-mails futuramente. Evite anexos muito grandes, porque isso pode congestionar a rede e pode deixar vulnerável para possíveis ataques, né? Ou até mesmo falta de disponibilidade, ou seja, indisponibilidade. Utilize sempre sua assinatura criptográfica para a troca interna de e-mails e, quando necessário, para os e-mails externos também. Ou seja, criptografia aí sendo utilizada dentro da assinatura na troca de e-mails. Política de acesso à internet. O uso recreativo da internet não deverá se dar no horário de expediente. Ou seja, esse uso das redes sociais, uso de entretenimento, não se pode ser no horário de expediente. Somente navegação de sites é permitida. Casos específicos que exijam outros protocolos deverão ser solicitados diretamente à equipe de segurança. Caso você precise de algum site que não esteja aí sendo permitido, você precisa da autorização aí da equipe de segurança. Acesso a sites pornográficos, jogos, bate-papos, apostas e assemelhados está bloqueado e monitorado. Caso você chegue a acessar, você pode sofrer uma sanção administrativa que foi lida anteriormente. É proibido o uso de ferramentas P2P, Kazaa, Morpheus. Esses aqui atualmente eles nem são mais tão utilizados. Hoje em dia são os torrents, né? Os baixadores aí de filme que vocês já devem conhecer. Eles são ferramentas P2P, ou seja, ponto a ponto, peer-to-peer. É proibido o uso de IM, Instant Message, né? Hoje em dia não são tão utilizados, mas no caso hoje, se a gente for atualizar, seria o WhatsApp. Lembrando novamente que o uso da internet estará sendo auditado, lembra da auditoria? Constantemente, e o usuário poderá vir a prestar contas de seu uso. Caso você realize algum acesso que não foi permitido aí, você vai prestar contas, que a pior sanção que você pode ter é demitido, né? Ser desligado da empresa. Política de uso de estação de trabalho, ou seja, estação de trabalho entenda-se aí como computador. Quando você estiver usando o computador, não instale nenhum tipo de software ou hardware sem autorização da equipe técnica ou de segurança. Não tem MP3, filmes, fotos e softwares com direitos autorais ou qualquer outro tipo de pirataria, ou seja, é extremamente importante que não se utilize pirataria dentro da empresa, porque as empresas podem ser autuadas, podem ser multadas por as empresas contra pirataria. Mantenha na sua estação somente o que for supérfluo ou pessoal. Todos os dados relativos à empresa devem ser mantidos no servidor.
onde existe um sistema de backup diário e confiável. Ou seja, dentro dessa empresa existe um sistemazinho de servidor em que você deve colocar as coisas importantes lá dentro e não no seu estação pessoal, no seu computador pessoal, e sim no servidor. Caso não saiba como fazer isso, entre em contato com a equipe técnica. Aqui nós temos a política social. Como seres humanos, temos a grande vantagem de sermos sociáveis. Muitas vezes, quando discorremos sobre segurança, isso é uma desvantagem. Por isso, observe os seguintes tópicos. Não fale sobre a política de segurança da empresa com terceiros ou em locais públicos. Então, para deixar claro aí o sigilo, né? Não diga sua senha para ninguém. Nossa equipe técnica jamais irá pedir a sua senha. Muita atenção. Não digite suas senhas ou usuários em máquinas de terceiros, especialmente fora da empresa, que é uma das vulnerabilidades que podem ser passadas. Somente aceite a ajuda técnica de um membro de nossa equipe técnica, previamente apresentado e identificado. Nunca execute procedimentos técnicos cujas instruções tenham chego por e-mail. Ou seja, se tiver algum procedimento técnico por e-mail, você descarta, isso é fraude. Relate à equipe de segurança pedidos externos ou internos que venham a discordar dos tópicos anteriores. Ou seja, se acontecer alguma coisa que vai de encontro ao que foi dito anteriormente, você deve relatar de imediato para a equipe de segurança. Tem um ponto interessante que é sobre vírus e códigos maliciosos. Mantenha seu antivírus aqui, atualizado, né? Provavelmente nossa equipe técnica irá se encarregar disso. Mas caso não tenha sido feito ou você perceba que a atualização não está funcional, entre em contato com a equipe de segurança, né, para que ela possa ser corrigida. Não traga disquetes ou CDs ou atualizando aí para agora pendrives, né, mídias de dispositivos de armazenamento, HDs externos, né, de fora da empresa, porque dentro deles podem conter softwares maliciosos, inclusive os vírus. Reporte atitudes suspeitas em seu sistema para a equipe técnica. Então, caso você detecte que o computador está lento demais, fora do comum, pode ser um vírus, então é interessante relatar isso para a equipe técnica. Suspeite de software que você clica e não acontece nada, ou seja, você está clicando naquele software para abrir, não está acontecendo nada, pode ser que por trás esteja acontecendo alguma coisa e sim um código malicioso. Continuidade dos negócios, né? De nada adianta uma informação segura se a mesma estiver indisponível para quem necessita dela. Por isso, nossas equipes técnicas e de segurança contam com a sua colaboração para manter nossa empresa como líder de mercado. Entre em contato conosco sempre que julgar necessário. Então ele deixou bem claro aí que sempre que você tiver algum problema, que sentir necessidade, você deve entrar em contato com a equipe técnica. E aí ele coloca até mesmo a formação de membros na equipe técnica. Por exemplo, aqui eu tenho o nome fulano, o e-mail vai ser fulano@empresa.com, tem um ramal 1, 2, 3 e tem um salário aqui, pronto. Aqui são os dados da equipe técnica. Aqui são os dados dos membros da equipe de segurança. fulano@empresa.com, ramal 1, 2, 3 e tem um salário. Então vai ter os dados aqui da equipe técnica e da equipe de segurança para que você possa entrar em contato todo e qualquer momento que você precisar deles. Então espero que vocês tenham visto aí uma política de segurança na prática, como é que realmente ela é feita, é o passo a passo. Eu achei ela bem didática e bem tranquila de se entender. Espero que vocês tenham compreendido, né, aí o que é a política de segurança. E aí nós temos um exercíciozinho simples, rápido e fácil de se fazer. Qual a importância de uma política de segurança em uma empresa? Diferencie prejuízos tangíveis e intangíveis, que nós vimos na aula anterior, que é importante recapitular agora, sobre os problemas que podem causar a falta aí
do plano de segurança, a falta da política de segurança ou alguma regra que não seja cumprida pode gerar prejuízos tangíveis ou intangíveis. Então eu quero que vocês diferenciem aí esse tipo de prejuízo. Explique a diferença entre as políticas de permissão e as políticas de proibição. Então, 3 questõezinhas aí fácil que vocês conseguem resolver rapidinho aí. Um abraço e bons estudos.